Boa noite, a TV PT está no ar e hoje nós vamos falar sobre a falta que o programa Mais Médicos faz neste momento de epidemia do coronavírus. Quem participa aqui dessa entrevista com a gente é o ex-ministro e deputado federal Alexandre Padilha, o Júlio Pinheiro, prefeito de Amargosa, na Bahia, o Kiko Seleguin, que é prefeito de Franco da Rocha, aqui no estado de São Paulo, e o Manuel Henrique, que é prefeito de Juriti, no Pará. A gente vai tratar aqui de realidades muito diferentes, por isso eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. Como sempre, a gente começa aqui apresentando os últimos números relacionados a essa epidemia. Números que a gente lembra e ressalta sempre são subnotificados, né? Isso já é uma coisa admitida pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e, enfim, municípios aí, Brasil afora. Atualmente, segundo o último balanço, o Brasil tem 105.222 casos confirmados de coronavírus e 7.288 mortes causadas pela doença. Existe um grupo de pesquisadores que chegou à estatística de que o Brasil, na verdade, teria 16 vezes mais casos do que o número oficial. Enfim, enquanto a gente não sabe disso, a gente fica aqui na incerteza, algo que só é aumentado pelo governo federal. A gente vai começar essa conversa, eu vou pedir que o ex-ministro e deputado federal Alexandre Padilha explique para quem nos assiste, por favor, qual seria a importância do programa Mais Médicos num momento como esse, se ele estivesse funcionando tal como previsto quando foi criado e da maneira como vinha sendo trabalhado? Boa noite, Padilha. Boa noite. Em primeiro lugar, um grande abraço a quem nos acompanha pela TV PT. Parabéns aí ao diretor nacional por essa iniciativa. Um abraço enorme aí. O companheiro Kiko eu encontro aí com maior frequência aqui, o nosso grande prefeito de Franco da Rocha. Um grande abraço ao Júlio, lá da Bahia, e um abraço especial ao Henrique, nosso prefeito de Juruti, pertinho ali de Santarém, cidade onde eu vivi durante 6 anos, coordenando o núcleo da USP, da Universidade aqui de São Paulo, lá em Santarém. E muita gente fala, viu, Henrique, que eu comecei a pensar os Mais Médicos quando eu estava aí na beira do rio Tapajós, nos afluentes do Amazonas, né? Porque a gente percebe, não só lá, mas o Kiko pode dar o seu depoimento no Franco da Rocha, da necessidade desses profissionais médicos, tanto nas áreas remotas do nosso país, no interior do Nordeste, como está o Júlio na Bahia, na região amazônica brasileira e na periferia das grandes cidades, como diz aqui o Kiko. A destruição do programa Mais Médicos tem um peso decisivo, é um dos fatores que fragilizam o Brasil para enfrentar a pandemia do coronavírus. O Brasil já é hoje o segundo país com o maior número de casos novos, o segundo país que tem o maior número de casos novos, já é o Brasil, e está em 5º lugar entre as mortes na pandemia do coronavírus, e o Brasil é muito mais frágil por conta da destruição do Mais Médicos. Por que isso? Em primeiro lugar, por uma coisa que é muito concreta e fácil para as pessoas compreenderem. Mais Médicos colocava médicos onde não tinha. Então, desde o ato maior de destruição, com o governo Bolsonaro, primeiro em dezembro de 2018, ele praticamente expulsou quase 9.000 médicos cubanos. Isso fez com, por exemplo, que a gente perdesse muitos médicos na periferia das grandes cidades, nas áreas indígenas e nas áreas remotas, no sertão, no interior do nosso país. Depois, no primeiro semestre de 2019, já era governo Bolsonaro, eles retiraram os municípios da região metropolitana de renovação do Mais Médicos, que é o caso de Franco da Rocha e outros municípios da região metropolitana. Então foram 2 ataques à presença desses profissionais médicos, que eram médicos que cuidavam dos hipertensos, dos diabéticos, das pessoas que têm doença pulmonar crônica, dos idosos, visitava a casa das pessoas, ou seja, exatamente o principal grupo de risco da pandemia do coronavírus hoje. Então, a presença do Mais Médicos hoje não teria só um papel imediato de ter o médico ali na unidade de saúde, reduzindo a necessidade
da pessoa ir para o hospital, para um pronto-socorro, para uma UPA, ou até mesmo para o leito de UTI, porque cuidaria mais precocemente dessa pessoa. Mas a ausência do Mais Médicos ao longo de todo o ano passado faz com que a pessoa que tenha diabetes, que tenha pressão alta, que tenha doença pulmonar, chegue agora no momento da pandemia mais castigado, sem a sua saúde tão bem preservada. Isso vai ter impacto direto, inclusive, no risco de casos graves. Isso é uma perna do Programa Mais Médicos, né? Um eixo do Programa Mais Médicos, que era levar médicos onde não tinha. Mas tem outros 2 eixos do Programa Mais Médicos que também impactam na pandemia do coronavírus. O segundo eixo, que era a residência médica. Dentro do Programa Mais Médicos, a partir de 2019, todo médico que se formasse no Brasil ficaria pelo menos 1 ano na atenção primária em saúde fazendo a residência médica. Nós teríamos o dobro de vagas de residência médica para terapia intensiva a partir de 2019 do que nós temos hoje. Então, tinha uma expansão na oferta da especialização da residência médica fundamental e que faz com que você tenha menos médicos também nas UTIs, nos pronto-socorros, nas UPAs 24 horas. E o terceiro eixo do Programa Mais Médicos era exatamente a infraestrutura. Os recursos, por exemplo, para ampliação das UPAs 24 horas, equipar as UPAs 24 horas, reformar as unidades básicas de saúde, foram todos interrompidos, já no governo Temer, inclusive. Essa aí foi a interrupção já no governo Temer, quando foi aprovado, inclusive, o congelamento por 20 anos dos recursos da saúde. Só para você ter ideia, e já para terminar, só para ter ideia, já para terminar, hoje, 62% dos leitos de UTI que existem no SUS foram criados entre 2009 e 2015. Ou seja, o segundo governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Ou seja, esse trecho de governos criou mais leito de UTI do que todos os outros presidentes da República juntos para o Sistema Único de Saúde. Dos 2.500 leitos de UPAs 24 horas que nós temos no Brasil hoje, mais de 90% deles foram abertos durante os governos Lula e Dilma. Dos mais de 5.800 leitos de cuidados críticos intermediários, que é quase uma UTI lá no hospital, 5.800, mais de 95% foram criados durante os governos Lula e Dilma. Ou seja, a interrupção do Mais Médicos pelo Bolsonaro se somou, né, como se fosse uma doença a mais ao congelamento de 20 anos dos recursos da saúde feito pelo Temer. O Bolsonaro era deputado na época e votou a favor desse congelamento. De Amargosa, na Bahia. Boa noite, prefeito Kiko. De Franco da Rocha, São Paulo. Boa noite ao nosso queridíssimo deputado, ex-ministro da Saúde, Alexandre. Como eu já disse, foi morador desta região aqui, cidade de Santarém, como base, conhece bem a realidade. Estamos aqui no outro extremo, né? Do estado de São Paulo, estamos aqui na região norte. Realidade bem diferente do resto do Brasil. Acho que a realidade dessa mudança do Programa Mais Médico, que foi um programa naturalmente que trouxe um alento para os municípios, como somente os municípios mais distantes, seja o Nordeste, somente Norte e Nordeste, municípios que não conheciam a realidade de ter um médico presencial, que passaram a ter a partir da concepção do Mais Médicos, né? E hoje, com essa mudança a partir do governo, acho que o Brasil vive realidades diferentes. No nosso caso aqui, com o fim do Mais Médico, a partir dos médicos cubanos, que era o que nós tínhamos aqui, né? Ficamos um tempo já na nossa gestão, desde 2017, aliás, desde a mudança do governo, por um tempo sem médicos, mas depois nós temos 5 médicos hoje do programa do Mais Médico, mas eu sei que não é
que não é a realidade da maioria dos municípios do Brasil, né? De qualquer maneira, o programa Mais Médicos, acho que é bom te enfatizar que, a partir da sua concepção, ele trouxe a realidade da presença dos médicos em muitos municípios que não conheciam. Nós temos aqui uma realidade muito próxima do nosso município, que é o caso de Terra Santa, Faro, né? Municípios que não ficam à margem do Rio Amazonas, são mais centralizados, onde tem que pegar igarapés. Eu não conheço exatamente a realidade deles, como é que está a situação do Mais Médico, mas são municípios que têm mais dificuldades, né, no atendimento de saúde. Então, o programa Mais Médico, nós temos no Pará hoje cerca de mais de 60 médicos cubanos que estão morando no Pará, tinham que estavam aqui em Juruti. Nós não podemos contratá-lo como médico por falta de autorização. Ele estava trabalhando com a gente na farmácia básica, que foi chamado recentemente pelo governador, um contrato que está fazendo com Mais Médicos, mas está em Belém, conversei com ele hoje, e ainda não está podendo prescrever por conta da autorização, né, em função da posição das autoridades na área de medicina. Enfim, então, essa é a realidade de Juruti, né? Nós temos os 5 médicos, houve a reposição gradativa, mas eu sei que não é a realidade do Brasil, não é a realidade de muitos municípios do Pará e, assim, daqui da região norte, Pará e Amazonas, principalmente. Tá certo, obrigado, prefeito. Júlio Pinheiro, e aí, em Amargosa, como é que fica a situação diante do desmonte do programa Mais Médicos? Boa noite a todos os companheiros, os que nos assistem pela TV PT e aos que estão conosco aqui nesse momento, o prefeito Manuel Henrique, o prefeito Kiko, a Pedro, que está mediando, e também ao nosso ex-ministro, deputado federal Alexandre Padilha, a quem eu trago um abraço do nosso deputado federal Jorge Sola, que é nosso deputado aqui de Amargosa, e pediu que eu transmitisse esse abraço para o nosso deputado Alexandre Padilha. Bem, Amargosa é uma cidade do interior da Bahia que tem aproximadamente quase 40 mil habitantes e não está tão distante da capital Salvador. Nós estamos a 240 quilômetros de Salvador. O Mais Médico aqui, Amargosa, ele trouxe para nós um benefício duplo, a quem a gente aproveita para agradecer ao nosso ministro Padilha, a nossa presidenta Dilma, do ponto de vista de que, primeiro, deu a possibilidade de termos médicos nas nossas unidades básicas de saúde, com essa parceria com o governo federal. Amargosa tinha 3 médicos do Mais Médico, dentre esses 3, uma médica cubana, e além desse benefício direto de ter o médico na unidade, uma outra consequência bastante positiva do programa foi a possibilidade de regulação desse mercado. De fato, a gente sabe que é um serviço, uma vocação, uma missão, mas trata-se também de um mercado e que, por tal, é regido também pela lei de oferta e procura. E a gente vivia aqui em Amargosa, em anos anteriores, uma situação onde o médico migrava muito facilmente de um município para outro por conta de uma oferta um pouco maior salarial. E isso criava uma descontinuidade no serviço e uma instabilidade, inclusive, no que preconiza a relação do médico com a comunidade, a proximidade e a confiança que se estabelece com as famílias por conta da proximidade e da inserção na comunidade. Então, esse programa trouxe esse benefício duplo e, infelizmente, com esse desmonte pelo qual o país está passando, desde o golpe que a presidenta Dilma tomou, incluiu também esse programa por um viés extremamente ideológico do governo que assumiu o Brasil recentemente. E isso tem levado um prejuízo muito grande do ponto de vista da desestruturação das políticas públicas por conta da emenda do teto do gastos e outras tantas políticas públicas que estão sendo estranguladas, e o Mais Médico entrou nesse rol dos alvos desse governo que é extremamente danoso ao país. Com isso, a Amargosa ficou, agora na nossa gestão, em alguns momentos, com unidades de saúde da família sem médicos, por conta do fim, da extinção do programa Mais Médico. E, inclusive, uma dessas médicas, uma médica cubana, hoje reside no município e não pode exercer a profissão por conta da impossibilidade do Revalida, que, inclusive, que desde 2017 não é realizado, o que nos coloca ainda mais certeza
de que há, de fato, uma construção de uma reserva de mercado que dificulta o acesso da nossa população aos serviços médicos nas unidades de saúde. A situação aqui ainda não é pior, porque uma outra política do nosso governo do PT, do governo do presidente Lula, que foi a ampliação das unidades, das universidades, das instituições de ensino superior, a nossa região recebeu a UFRB, foi a primeira na Bahia desse processo de ampliação das universidades federais e de uma outra diretriz do governo, que é de interiorização das universidades, o que possibilitou um aumento da formação de quadros de médicos na Bahia, porque, para você ter ideia, a Bahia antes do PT, tinha uma única universidade federal. Olha, o estado do tamanho da Bahia, a população da Bahia, tinha uma única universidade federal. Depois de Lula, se eu não me engano, já são 6. E a nossa região recebeu a Universidade Federal do Recôncavo, que tem em Amargosa um campo de formação de professores, mas na cidade vizinha tem o curso de medicina e os cursos de saúde. Com isso, para você ter ideia, recebemos 2 médicos desses recém-formados, foram contratados pela prefeitura, os 2 filhos de Amargosa, filhos da classe trabalhadora da nossa cidade. Depois disso, esses 2 foram para a residência, nós contratamos mais 2 também formados, já pela segunda turma de medicina da UFRB, do campus aqui da nossa região, e, mais uma vez, dentre essas 2, uma filha de Amargosa, filha de um agente comunitário da zona rural. Para você ter ideia, dos 4, 3 médicos formados por uma universidade implantada por Lula do processo de interiorização. Então, o contexto hoje é esse. Para você ter ideia, dos 3 médicos que nós teríamos que ter do Mais Médico, até o dia de hoje, nós estávamos sem um desses médicos, uma unidade, faltando um médico para atender a população e, como o ministro Padilha falou, deixando a população sem assistência imediata e sem esse acompanhamento, porque a Covid já mostrou que quando tem outras comorbidades, a gente entra num risco muito maior de agravamento da doença e, com certeza, essa população que fica sem essa assistência vai, sem dúvida alguma, correr muito mais risco do que famílias que têm o acompanhamento e que a saúde está mais estabilizada. Tá certo. Obrigado, prefeito. Agora eu passo a palavra para o prefeito Kiko, e eu acho interessante porque Franco da Rocha é uma cidade que está na região metropolitana de São Paulo, uma situação bem diferente de Amargosa e de Juruti. Como é que é aí para Franco da Rocha? Como é que foi para Franco da Rocha essa distribuição do programa Mais Médicos? Boa noite, Pedro. Boa noite, Júlio, Manuel, meus colegas aí de prefeitura, o Padilha, nosso sempre ministro, agora deputado. Dizer que é difícil não ser repetitivo depois aqui da fala dos nossos companheiros. Eu vou procurar tentar tratar de outros aspectos para não ficar uma coisa repetitiva. Aqui em Franco da Rocha, como nós estamos do lado de São Paulo, pode parecer que a oferta de médico aqui, diferente de outros, do que a gente chama do fundão do Brasil, é muito melhor, porque você tem essa proximidade com a capital, né? Mas tem esse aspecto, o Padilha enfatizou bem no início, de que a periferia das grandes cidades tem tanta dificuldade em ter acesso a profissionais do que os fundões do país. Aqui não é a questão da falta do profissional, em tese, morando nas proximidades, mas é uma questão de mercado, né? O Júlio ressaltou um aspecto fundamental do programa, que é isso. Quando você criava a bolsa pela estada do profissional numa determinada unidade básica, você não só garantia uma injeção direta de recurso no caixa da prefeitura, ou seja, deixar de pagar o profissional, porque o governo pagava a bolsa, a prefeitura só complementava com auxílio moradia, enfim, e alimentação. Aqui em Franco da Rocha, por exemplo, nós chegamos a ter 19 médicos, dos 19, 16 cubanos. Isso significava uma injeção de recurso na minha cidade de 2 milhões ao mês. Estamos falando em quase 24 milhões de reais ao ano de investimento na saúde. Isso significava, na época do programa, pelo menos 1/3, 1/4 do orçamento de saúde da minha cidade. Então, isso foi fundamental, porque tinha essa questão do recurso direto na veia e a garantia da prestação do serviço pelo profissional. Porque antes disso e pós,
a destruição do programa, hoje, quando a gente consegue um profissional, eu diria para você que financeiramente é impossível você conseguir um profissional que cumpra as 8 horas de trabalho naquela determinada unidade básica de saúde. Portanto, isso nos possibilitou, obviamente, mais recursos na saúde, a garantia do profissional atendendo naquela determinada comunidade, né? E mais do que isso, a montagem de toda a operação do programa de saúde da família, porque com o médico na unidade credenciado, isso me possibilitava ter mais recursos do Ministério, a Prefeitura sempre coloca uma contrapartida, a ter o enfermeiro, a ter o auxiliar de enfermagem, a ter o dentista, a ter o auxiliar de consultório dentário, a ter o agente comunitário de saúde, que nesse momento, digo aqui em Franco da Rocha, tem sido fundamental no combate ao Covid, né? Porque a primeira e grande estratégia, e a principal aqui no Brasil, foi o isolamento residencial no início, antes ainda do isolamento social, ou seja, se identificava o cidadão com algum aspecto da doença, você tinha que fazer o isolamento residencial. E como é que isso foi possível? Tendo uma equipe completa na unidade básica de saúde, né? Então, as cidades que tiveram a chance, com o programa Mais Médicos, de ampliar e estruturar a sua rede de atenção básica, agora elas estão muito mais preparadas para combater a Covid. Eu tive aqui um problema recente, que de 2 anos atrás, a Grande São Paulo, em particular a região norte da Grande São Paulo, foi o epicentro de febre amarela, né? Padilha acompanhou aqui conosco. A diferença, obviamente, é que a febre amarela tinha uma vacina, mas mesmo com a vacina tinha dificuldade tremenda aqui de vacinar a população. E ter a saúde, a atenção básica estruturada foi fundamental para isso. Então, hoje, o programa ele acaba, basicamente acaba, e o mais grave, Pedro, eu penso que para mim é o seguinte, ele acabou por um capricho ideológico. Ele não foi substituído por nada, porque todas as ações do atual governo no sentido de tentar substituir por outros médicos não deu em nada. Abriram-se outros chamamentos e o fato objetivo, não sei a realidade dos meus colegas aí prefeitos, é que a gente não conseguiu nem de perto estruturar o programa, em particular com a presença de médicos aqui na região, como era antes. Então a gente perdeu muito, isso onerou o caixa da prefeitura porque está buscando outras alternativas para não deixar a população sem médico e obviamente perdeu o Brasil, que tinha aqui 16, 17 mil médicos cubanos completamente comprometidos com o trabalho, que ofertavam à população consultas aí na área de geriatria, pediatria, ginecologia e clínica médica cotidianamente nas comunidades mais pobres e distantes do país. Tá certo, obrigado, Kiko. Eu gostaria agora de partir para um outro ponto, que é o seguinte, o governo federal trabalha no sentido contrário, e não só trabalha no sentido contrário, como trabalha para atrapalhar essa tentativa de manter o isolamento social. O ministro da Saúde anterior, Luiz Henrique Mandetta, começou a brigar com o Bolsonaro e foi mandado embora. O atual, ninguém dá muita bola porque ele fala ainda, mas ele já falou que o distanciamento social é a ferramenta mais importante e chegou a dizer, inclusive, que o Brasil está num voo cego. Então, eu queria ouvir do Alexandre Padilha, por favor, como é que é essa descoordenação total que a gente vive? Quer dizer, o quanto isso prejudica o país, o quanto isso nos leva para a beira do precipício, né? E o quanto isso atrapalha a política sanitária do país. É decisivo, né? Na semana passada, a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez um grande relatório de críticas aí aos países em geral, de alguns aspectos. Só que em relação ao Brasil, eles resolveram fazer um capítulo à parte e classificar o Bolsonaro com uma postura genocida. Aliás, eles acataram a denúncia que foi feita por mim, pelos meus colegas, que também foram ministros da Saúde, Humberto Costa e Arthur Quioro, onde nós apontamos, né, os vários aspectos, as atitudes de Bolsonaro, tanto atitudes que não mandam recursos para os municípios, não mandou máscaras, não mandou equipamento de proteção, não levou nenhum médico
a mais para os municípios, não ajudou as regiões e os estados a montar os seus leitos de UTI, não garantiu testes, nada, absolutamente nada. E mais do que isso, tem uma postura que provoca nos municípios, e quem tem que segurar isso é o prefeito, um estímulo a sair das ruas, estímulo à retomada do comércio, fazem carreatas, né? Certamente aí o Júlio, o Henrique e o Kiko têm sofrido essa pressão. Então, Bolsonaro tem uma postura absolutamente genocida, e esse é um capítulo à parte na avaliação que o mundo inteiro faz, sendo o Brasil, nesse momento, o grande epicentro de crescimento de casos. Nós estamos em segundo lugar em número de crescimentos de casos novos e estamos já em quinto lugar em relação às mortes. Só que tem uma diferença. Todos esses países, número de mortes, já acabou o inverno deles, já estão há um mês na primavera, e a gente começou o outono agora, vamos ter mais 2 meses pelo menos de outono, né? Mais um mês, um pouco de outono, e depois 3 meses de inverno. Então, o Brasil está de muita pressão por parte do Bolsonaro, que não ajuda nos serviços de saúde, demora para pagar os recursos. O PT acabou de entrar com uma ação obrigando o pagamento, o STF obrigando o pagamento. Imagino como estão as filas na Caixa Econômica Federal de cada companheiro que está aqui nos acompanhando e dos nossos prefeitos, e estimula a reabertura. Só para vocês terem ideia, eu tenho dado da cidade de São Paulo, viu, Kiko, Henrique e Júlio, mas é possível que esse dado esteja presente em outras regiões já. Na cidade de São Paulo, até o dia 24 de abril, a gente vinha reduzindo o crescimento não o crescimento de casos, mas o tamanho do crescimento, a curva de crescimento, que permitia uma administração um pouco melhor, inclusive dos leitos, como ocupar os leitos. Do dia 24 de abril para cá, mais ou menos uma semana e meia, voltou a ter uma explosão de crescimento. A curva voltou a aumentar, essas carreatas, desses estímulos ao comércio, dos patrões convocando as pessoas para irem trabalhar. É muito fácil o patrão ir convocar, só que o patrão não entra no metrô, não entra no trem da CPTM, não entra no ônibus, no coletivo, né? Isso fez com que na cidade de São Paulo, se até dia 23 de abril o crescimento era de cerca de 800 casos novos entre suspeitos e confirmados, a partir do dia 24 de abril passou a ser 4.000 casos novos entre suspeitos e confirmados. Então, tem uma mudança na tendência que é provocada pela atitude do Bolsonaro. Tá certo. Obrigado, Padilha. Eu gostaria de ouvir dos nossos colegas prefeitos aqui como é que está sendo, em cada uma das suas cidades, a tentativa de implementar o isolamento social, quais as medidas estão sendo tomadas e de que forma que essas medidas têm sofrido resistência a partir do posicionamento que o presidente da República vem tomando e vem incentivando a população a desobedecer as medidas. Então, começando pelo Henrique de Uruti, por favor. Bom, acho que é importante a gente registrar que infelizmente, eu tenho muito respeito pela relação institucional, naturalmente, respeito pelo governo do Estado, pelo presidente da República, mas não há como a gente não deixar de dizer que, lamentavelmente, quer dizer, esse país essas medidas necessárias de isolamento deveriam estar sendo lideradas pelo nosso presidente, né? Que anda na contramão exatamente daquilo que se precisa fazer. E aí o que acontece? Acho que cada município, de acordo com a sua realidade, vai tomando as medidas. Nós aqui, a partir do dia 18 de março, passamos a publicar a suspensão das aulas, criamos um comitê de crise, onde tem uma composição de todos os segmentos da sociedade, o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, entidades, enfim. E a gente delibera exatamente a partir de discussões que nós entendemos que são medidas necessárias na realidade do nosso município. O nosso município, como já foi dito, é aqui do estado do Pará. Registrar que nós fazemos fronteira com o estado do Amazonas. Nós estamos muito mais próximo de Manaus do que da nossa capital, Belém, né? O acesso
da população de Juruti é para Manaus, não para Belém, que é de barco, é muito mais próximo. E o nosso vizinho é Parintins, que tem muitos casos, né, já confirmados, e, no caso, alguns óbitos, né? Proporcionalmente, nós temos aqui ainda 6 casos oficialmente confirmados, mas já tivemos 2 óbitos, então, proporcionalmente, é alto, isso nos preocupa. O governador tomou medida no sentido de fechar as fronteiras, a Polícia Militar passou a atuar, isso certamente nos ajudou muito, quanto a essa entrada de passageiros que são moradores da região, no caso aqui de Juruti, que vêm de Manaus, então, isso impediu que as pessoas viessem para cá, e nós tomamos outras medidas a partir de decretos que nós publicamos, né? Enfim, então, tomamos medidas necessárias que nós temos conseguido, até certo ponto, com que haja parcialmente esse isolamento social, né? Na contramão disso, infelizmente, aí o nosso presidente, né? Eu fiquei estarrecido quando vi aquela criança correr para abraçá-lo lá na rampa do Planalto. Nossa, é aquilo tudo que não poderia acontecer. Quem deveria estar dando exemplo está indo na contramão, e isso naturalmente instiga, né? Incita as pessoas a irem na contramão daquilo que está sendo feito. Mas eu acredito que aqui, com a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da nossa Guarda Municipal, a atuação da nossa Vigilância em Saúde, enfim, todos os órgãos da Prefeitura, há muito envolvimento em grande parte da sociedade aqui, então eu acho que nós temos conseguido fazer esse controle até certo ponto. Naturalmente, que se o governo estivesse liderando, os resultados seriam muito mais eficientes, né? Então é isso que a gente tem feito até agora. Obrigado, prefeito. Prefeito Júlio Pinheiro. Bem, a gente tem, eu acho que é uma experiência comum a todos os municípios que nós estamos passando, justamente essa crise entre tomar medidas duras, medidas difíceis de serem tomadas e, ao mesmo tempo, enfrentar uma desconstrução, uma tentativa de descredibilizar as medidas de isolamento social que são tomadas a partir de critérios técnicos científicos, partindo esse ataque do próprio governo federal, do próprio presidente da República, que deveria ser quem, de fato, deveria conclamar a nação para que pudéssemos fazer, de fato, esse enfrentamento a partir daquilo que é mais eficiente, que é, primeiro, o isolamento social e também a utilização de máscaras. De fato, a gente vê hoje uma negação da ciência, uma negação da técnica do presidente da República, que realmente tem um discurso bastante ideologizado, bastante a suspensão de aulas, a suspensão de qualquer tipo de evento político, cultural, religioso, que possa aglomerar pessoas, a suspensão de atividades comerciais e de serviços. São medidas duras, difíceis, mas que são necessárias para enfrentar essa crise de saúde e que, infelizmente, a gente não vê, do ponto de vista do governo federal, a possibilidade do presidente Bolsonaro, que, como eu falei, tem sido o principal entrave do estabelecimento dessas estratégias de isolamento e de restrição de fluxo e de aglomeração, por conta do perfil dele de negação da ciência e da técnica. Eu acredito que esteja numa situação um pouco mais confortável que os demais colegas, porque aqui nós temos um governador que tem feito o trabalho de liderar a sociedade da Bahia, os poderes públicos, as organizações, para o enfrentamento dessa crise com as medidas que precisam ser tomadas. Inclusive, o nosso governador, que é o presidente do consórcio do Nordeste, dos estados do Nordeste, montou uma comissão com técnicos, com epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, cientistas, para poder nortear as ações e as estratégias a partir do levantamento de dados, de software, de informação, para que esse enfrentamento seja feito como deve ser feito, com técnica, com ciência, com conhecimento. E isso tem também subsidiado os prefeitos nesse caminho. Então, a gente conta aqui na Bahia com esse braço forte do governo do Estado que atua junto conosco. Mas, sem dúvida alguma, tem sido uma crise difícil de enfrentar por conta dessa polarização, dessa politização de algo que é técnico, que é científico e que, infelizmente, tem sido levado por esse caminho pelo presidente da República. Aqui, a Amargosa, por exemplo,
nós fizemos todas essas medidas, inclusive de restrição das atividades comerciais e de serviços, e quando o presidente, toda vez que ele vai a público e dá uma declaração diferente disso, a pressão volta a crescer, porque é o mandatário maior do país. Enquanto a gente vê outros chefes de estados pelo mundo afora tomando atitudes duras e dirigindo e liderando o processo de isolamento social, aqui no Brasil a gente tem que fazer o papel que deveria ser do presidente da República, emprestar a nossa credibilidade, a nossa relação com o povo, para poder, de fato, convencer a população que é necessário. Para você ter ideia, aqui, inclusive, até distribuição de máscara à população, a prefeitura está tendo que fazer para poder conter o avanço e a transmissão do vírus. Hoje, além dessa situação, uma outra coisa que compete ao governo federal e que tem sido extremamente mal feita, é a distribuição do pagamento do auxílio emergencial. E hoje o maior problema nosso são as filas na porta da Caixa Econômica. O governo não consegue operar e organizar nem a distribuição de pagamento, que poderia ser melhor planejada e organizada para não gerar essas aglomerações na porta da Caixa e jogar uma responsabilidade a mais nas costas dos prefeitos do Brasil inteiro. Então, de fato, é realmente uma crise que a gente precisa enfrentar não só o vírus, mas enfrentar a irresponsabilidade, a falta de conhecimento e a incapacidade do presidente da República num momento tão difícil, onde a gente precisaria estar unindo força, precisaria estar dando as mãos de todas, como falou o prefeito de Juruti, respeitando as instituições, respeitando os mandatários, unir forças para, de fato, a gente poder fazer um enfrentamento coordenado, organizado, em todas as frentes necessárias, que é o que, de fato, vai dar resultado, que tem dado resultado pelo mundo afora. Os países e as regiões que tomaram as medidas de isolamento, de restrição e de controle da transmissão a partir dessa restrição de fluxo e aglomeração, tiveram, de testagem ampla da população, tiveram resultados. O Brasil está fazendo tudo ao contrário disso, com a liderança do presidente da República, nos levando para um abismo sem testagem, sem isolamento e ainda criticando os governadores e prefeitos que têm assumido o papel que deveria ser do presidente da República, infelizmente. Obrigado, prefeito. Kiko, o senhor conversou outro dia aqui com a gente na TVPT, o prefeito de Araraquara, né? Junto com a Edinha. Isso, a gente falou sobre algumas medidas que vocês estavam tomando aí, mas assim, passou algum tempo já e fica mais difícil, né, de manter essa política de isolamento diante do passar do tempo com essa pressão que o governo Bolsonaro vem fazendo. Como é que está a situação aí em Franco da Rocha? Bom, primeiro que essa postura do presidente é uma postura covarde. Eu fico imaginando uma pessoa que teve um ente querido que veio a óbito ou quase a óbito por conta do coronavírus, assistir essas declarações que ele faz na televisão. É covarde porque é típico de quem mede o mundo com a própria régua, ou seja, diz que é uma gripezinha porque ele sabe que se ele precisar da UTI, ele vai ter lá todo o aparato de saúde para atendê-lo, ou seja, não tem o mínimo de sensibilidade de entender que o Brasil vive milhões de realidades distintas e, na maioria delas, sem ter acesso ao serviço público, né? E segundo, porque ele está usando a pandemia para continuar o que ele faz, ou seja, ele não quer governar o país, ele quer ficar em cima do palanque o tempo todo, porque governar o país significa assumir responsabilidade. Essa medida mais dura, que é o isolamento social, é óbvio que nenhum prefeito faz isso querendo. A gente vai pagar o preço disso também, obviamente. À medida que você diminui a atividade econômica, isso afeta diretamente no orçamento das prefeituras, que têm os seus compromissos com pagamento de servidor, políticas públicas, enfim, em pleno ano eleitoral. Ninguém está fazendo isso para sabotar governo, ninguém está fazendo isso porque é o remédio amargo que tem que tomar para salvar a vida. Agora, o debate que tem que ser posto nesse momento, que o presidente é covarde por conta disso, que ao invés de dizer, na real, para a sociedade, quantos leitos de UTI tem à disposição da comunidade? Porque é isso, obviamente, que vai dar o ritmo da abertura da atividade empresarial ou não. Se o Estado conseguir se organizar para ter os leitos de UTI, para que todos sejam atendidos quando ficarem doentes ou forem contaminados, não tem nenhum problema o comércio funcionar. O fato objetivo é que ele não tem uma estratégia, não tem um plano. O ministro da Saúde que ele nomeou agora
nem a retórica do Mandetta ele tinha, porque a sociedade pintou no Mandetta um bom ministro, mas não sei o que o Padilha acha, mas na minha opinião é o seguinte, ele só era bom porque ele era o mínimo razoável, porque vamos combinar que o Ministério não apresentou solução nenhuma para a gente. Queria perguntar aos prefeitos quantos respiradores o Ministério mandou para cada uma das cidades, ou se conhece algum prefeito que recebeu algum respirador ou uma palavra de estratégia de como é que lida com o problema, né? Então, veja bem, era possível hoje, a gente está vivendo uma situação completamente diferente com relação ao isolamento social se tivesse uma política estratégica do governo federal. Por exemplo, o epicentro da doença é São Paulo, e talvez 10 cidades que têm um voo internacional no país, né? Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasília. Obviamente que você tem cidades do Brasil que não tem caso de Covid. Se você tivesse uma estratégia nacional de isolamento, vamos fazer uma política de isolamento para São Paulo, para o Rio, para Fortaleza, Manaus, vamos conter a doença nesses epicentros aqui, vamos oferecer, não precisa fazer um isolamento brusco. O que aconteceu é que o governo federal não deu nenhuma linha, cada governador e prefeito foi fazendo a sua maneira, né? E os governadores e prefeitos não estão errando. O fato é que o remédio ele não precisa ser tão amargo para dependendo da região. Para São Paulo tem que ser, é o epicentro da doença. Aqui em Franco da Rocha tem 50 mil pessoas todos os dias que vão daqui para a capital. Ou seja, é uma bomba de transmissão, o que acontece nas cidades do ABC, da região leste da capital. Ou seja, então a grande São Paulo teria que ter um tratamento diferenciado. Se o governo federal tivesse lá atrás, no começo da crise, ter tido uma política estratégica, por exemplo, de atuar com mais firmeza em algumas regiões, nós não precisaríamos dosar esse remédio amargo para todo o território nacional, né? Ao invés disso, ele nos coloca um outro problema, que além de ter que ampliar os nossos atendimentos na área de saúde, nós temos uma guerra de comunicação permanente com a sociedade aqui para manter o isolamento social. Por exemplo, a gente está adotando políticas com a máscara, que a OMS no começo não colocava, vírus que não vê se a pessoa é de direita ou se é de esquerda na hora de contaminar, né? E você vê o presidente desviando o debate, fazendo um debate insano, completamente insano, e não fazendo um debate real, que é o seguinte: quantos leitos nós vamos ter para atender a população, quantos respiradores tem, porque só a partir daí a gente pode reabrir o mercado e voltar à vida como era antes. Obrigado, Kiko. Agora eu acho que a gente pode passar por um ponto, e eu gostaria de ouvir a opinião de todos sobre isso, com as diferentes perspectivas de cada uma das regiões e também do deputado Alexandre Padilha, ex-ministro, que é o seguinte: muito se fala assim, agora a população vai perceber a importância de se investir no SUS, a importância do Estado na economia, enfim. Eu queria que vocês dissessem para mim como é que está sendo na cidade de vocês, e o Alexandre Padilha também falasse, ou comentasse, sobre, obviamente, a importância da defesa do SUS e do Sistema Único de Saúde para a vida de cada cidadão, mas se realmente a gente pode chegar num ponto agora das pessoas perceberem a importância que tem o Sistema Único de Saúde. Eu diria que essa é uma luta política, e eu vou lutar, torço para que essa percepção seja maior e vou lutar por ela. Se até o Mandetta, que era anti-SUS, anti-mais médicos, passou a usar o colete do SUS na pandemia, eu sempre vi o Henrique, Kiko e Júlio, eu digo que tem o Mandetta AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus. Se até ele se converteu ao SUS, deu até uma entrevista outro dia falando que o problema é que a elite é escravocrata, se até ele mudou de posição, eu acredito que a gente possa avançar nesse debate com a população. Porque tem várias situações que estão mostrando a gravidade. Por exemplo, os planos de saúde, o governo federal liberou uma conta de 15 bilhões de reais às operadoras de plano de saúde. Isso é mais do que o governo federal colocou de recurso adicional para o combate ao coronavírus na área da saúde. Ou seja, liberou mais dinheiro para os planos de saúde do que para o SUS.
As operadoras de plano de saúde, para pegar esse dinheiro, elas têm que cumprir uma condição: atender quem está inadimplente nesse momento, porque muita gente está parando de pagar seu plano. Nem isso elas aceitaram, né? Então, essa situação de como algumas operadoras tentam lucrar numa situação grave como essa, o que os prefeitos e os governadores estão sentindo na tentativa de comprar luva, máscara, equipamento, o preço está lá no alto, ou seja, muita gente tentando lucrar com o sofrimento da saúde das pessoas. Uma situação que a gente vai ter que debater. Tem um projeto de lei meu, já aprovamos na comissão do coronavírus, que é a comissão especial, estamos aguardando aí para o plenário, que estabelece uma fila única entre todos os leitos de UTI públicos e privados que nós temos por região. Porque hoje já é um problema, o Henrique sabe, na região metropolitana de Belém, já está colapsado o sistema, como ele sente também isso em Manaus. Aliás, ele sente mais o impacto de Manaus até do que Belém, em Juruti. Colapsou, né? Na cidade de São Paulo, a gente tem, na região metropolitana, 90% de internação dos leitos pelo coronavírus, dos leitos públicos, e mais ou menos 60% dos leitos privados. Então, se continuar crescendo, uma solução seria o SUS poder requisitar esses leitos privados. Está na lei, é possível fazer isso. Meu projeto de lei busca aprimorar o mecanismo da informação e de como fazer. Então, esse é um debate que nós vamos fazer, que é o debate do fortalecimento do SUS. É um debate para o Brasil e para o mundo. Não à toa, o país do mundo que tem mais casos de coronavírus e mais mortes é os Estados Unidos, onde não tem sistema público de saúde. Então, só sistemas universais públicos conseguem enfrentar pandemias como essa. Obrigado, Padilha. Henrique, como é que você vê essa situação aí em Juruti? Você acha que a população pode tomar mais consciência? Isso tem se apresentado, não? O microfone do senhor está desligado, senhor, desculpa. É importante a gente registrar novamente que nós temos realidades diferentes, né? A nível de Brasil. Como eu disse, nós estamos na região norte, estamos mais próximos de Manaus do que de Belém, fazemos fronteira com Parintins. Nosso município tem 8.300 km². Nós temos aqui uma população beneficiária do Bolsa Família de 62%. Temos 285 comunidades espalhadas no entorno da sede do município, uma logística diferente. Aí temos questões, por exemplo, de aquisição de EPIs, de medicamentos. A logística para Juruti, a nossa cidade é um pouco isolada, porque nós temos aqui, do outro lado, nós temos tanto Parintins quanto Santarém, o Alexandre sabe, tem aí o Tapajós que nos separa, né? Essa logística para Juruti, o acesso é via rio, é demorada, e nós enfrentamos um problema que é a falta de equipamento. Às vezes você tem, mesmo pouco recurso, você não consegue comprar. Ainda hoje nós tivemos, por exemplo, que falar com um dos nossos fornecedores, tanto de material técnico, EPIs e de medicamentos, que fica em Belém. Temos um contrato, resultado de um certame, e eles simplesmente não têm o medicamento para nos entregar, incluindo medicamentos que terminaram hoje e que são essenciais para tratamento básico das pessoas aí que já estão suspeitas, né, que manifestam os sintomas de coronavírus. Mas, enfim, então a gente enfrenta essa grande dificuldade. Como eu disse, as medidas nós temos deliberado a partir do comitê. Acredito que, como nós fizemos uma composição de vários atores, inclusive as igrejas, tanto católica quanto evangélica, nós temos tido os pastores uma grande colaboração e têm nos ajudado nesse sentido, né? A não realização dos cultos, eles têm feito lives, orientando, né, os seus congregados. Então, eu acho que nós temos conseguido administrar isso, né? O governador do Pará implementou uma campanha muito forte quanto a essa questão da necessidade de isolamento, as medidas que foram tomadas inicialmente. Então, isso tem nos ajudado. Então, até aqui nós temos conseguido, graças a Deus, né, até certo ponto, controlar. Mas aí nós temos o nosso presidente, que, infelizmente, na contramão de tudo isso, acaba instigando e o povo acaba fazendo debate disso.
O pagamento, por exemplo, da ajuda emergencial, esse é um problema que cria grande aglomeração. Só a Caixa está pagando, e a lotérica, que nós temos uma agência da Caixa e uma casa lotérica. A partir de hoje, nós conseguimos instalar na rua onde fica a Caixa tendas com cadeiras, dando um pouco mais de dignidade às pessoas que estavam expostas aí à ação do tempo. Hoje choveu bastante desde a madrugada, e pessoas que estavam expostas à ação do tempo, sol, chuva, não tinha banheiro. Então, hoje, graças a Deus, nós conseguimos instalar uma estrutura e mantendo ali o distanciamento. A população tem ido lá, tem dado água. Então, enfim, a gente tem conseguido mobilizar grande parte da sociedade, inclusive com campanhas de aquisição de cestas básicas e feito distribuição para famílias carentes. Então, assim, a gente tem conseguido administrar isso até então. Naturalmente, que se houvesse um planejamento a partir do governo federal em ação direcionada para estados e municípios, certamente isso traria mais conforto e colocaria em menos risco as pessoas que acabam tendo que se arriscar a sair de casa por várias razões. Muito obrigado, prefeito. Prefeito Júlio. Pedro, na verdade, assim, eu penso que ninguém sai o mesmo depois de uma crise como essa, né? Acho que a crise surtir várias consequências, e a gente espera que uma delas seja, de fato, esse sentimento da população de defesa do SUS. Ainda mais num momento tão importante como esse, que é o momento de realmente desestruturação dessa política pública tão importante para o país continental, um país pobre do ponto de vista da população, um país com tanta diferença territorial, regional, como é o Brasil. E a gente espera que, de fato, a população reconheça, e eu acho que aí eu concordo com o nosso ministro Padilha, que, de fato, nós precisamos travar uma batalha política, não é política eleitoral, mas política do ponto de vista da disputa dessa ideia e desse sentimento junto à população, para que a gente possa, de fato, fortalecer o SUS. Essa, como eu falei, que é uma das políticas públicas mais importantes do Estado brasileiro, sem dúvida alguma, que o PT, nos governos Lula e Dilma, tiveram contribuição extraordinária para o seu fortalecimento, e a gente, de fato, precisa fortalecê-lo. Até porque, nesse momento da Covid-19, a gente passa por uma crise, e essa crise ela está junto com outras crises. Para você ter ideia, o problema de financiamento ele é grave, todos os prefeitos estão aí nos acompanhando, eu tenho certeza que concordam com isso. A gente tem tido um problema desde a emenda constitucional que limita o teto dos gastos. A gente tem um problema, porque as despesas do município, as demandas vão aumentando, a população envelhecendo, empobrecendo, demandando mais do Sistema Único de Saúde, e o financiamento não tem correspondido com essa nova demanda que a gente vive nos dias atuais, onde, como eu falei, a população envelhece, demanda mais serviço, a população empobrece por conta da crise da condução da política econômica do governo, e a gente não consegue atender a demanda da população na proporção que ela precisa. E, de fato, isso só será resolvido, não é por conta de má gestão das prefeituras, é por conta do financiamento desta política tão estratégica e tão importante para a população brasileira. Para você ter ideia, a gente vive aqui na Bahia, e eu acredito que seja comum a outras regiões, a gente está vivendo uma crise, um surto extraordinário de dengue. Por que isso? Por conta de que o Ministério da Saúde não tem repassado o larvicida que é necessário para o controle do mosquito da dengue, da larva. Então, ou seja, o que tem colocado junto com a Covid um outro problema para as prefeituras. Para você ter ideia, no nosso hospital municipal, que está em reforma agora, com recursos próprios da prefeitura, a gente está vivendo um surto de pelo menos 50 a 60 pessoas por dia procurando o hospital por conta da dengue, e que a gente tem feito trabalho de bloqueio, mas infelizmente o governo federal, o Ministério da Saúde, o presidente Bolsonaro não tem repassado o larvicida tão necessário para o controle da dengue. Então, ou seja, na Bahia, o sistema é único e funciona como rede. Na Bahia, felizmente, os governos do nosso governador Wagner e do governador Rui fizeram uma estruturação forte do Sistema Único de Saúde, na nossa rede estadual, no nosso estado. Foram vários hospitais regionais, policlínicas regionais, programas que, sem dúvida alguma, fortaleceram
a rede aqui no nosso estado. Mas ainda, a gente sabe que quem detém os recursos, quem arrecada cerca de 70% dos impostos é o governo federal e precisa fazer uma melhor distribuição disso, principalmente em áreas estratégicas, como eu falei, da saúde. E esse vácuo que é deixado pelo governo federal tem sido trabalhado e tentado ser superado, por exemplo, com a experiência do consórcio do Nordeste aqui na região, que a gente precisa ressaltar, com certeza o ministro Padilha conhece e acompanha, e que tem feito tentado montar estratégias para superar essa fragilidade do governo federal no financiamento da política de saúde. Para você ter ideia, inclusive, já está sendo articulado compras compartilhadas, medicamentos, equipamentos, gestão de serviços compartilhados através do consórcio, inclusive agora, nessa nova resolução, abrindo a possibilidade da adesão dos municípios a essa gestão de serviços a partir de convênios com o consórcio do Nordeste. Esse mesmo consórcio, por exemplo, propôs agora uma brigada de saúde para o Nordeste de enfrentamento à Covid, que é uma proposta para recrutar médicos em último ano de formação ou médicos formados no exterior. Como eu falei, repetindo, desde 2017 não tem revalida, pelas informações que eu tenho, não tem revalida no Brasil, e a gente tem um bocado de médico formado no exterior, a gente tem médicos cubanos que ainda estão no território nacional e que não estão sendo aproveitados por conta dessa burocratização e dessa reserva de mercado corroborada pelo Estado brasileiro, e que a gente precisa, de fato, enfrentar, e o Consórcio do Nordeste está, através dessa resolução de 2020, propondo isso, que a gente possa, através das universidades federais, que têm suas próprias plataformas de revalidação de cursos de graduação do exterior, ou seja, existe uma plataforma que é do governo federal, mas existe outra que respeita a autonomia das universidades. Então, está se tentando construir com as universidades a possibilidade de um processo de formação para a revalidação desses médicos e que eles possam ser, a partir do início do processo de formação, ser aproveitados na rede pública, principalmente agora no enfrentamento dessa crise de saúde que é a Covid-19. Então, ou seja, são experiências como essa dos governadores do Nordeste, que hoje, nesse consórcio, é presidido pelo nosso governador Rui Costa, que nos dão um certo alento no enfrentamento desta desestruturação, desse subfinanciamento da política pública de saúde e da tentativa de destruição do SUS. Mas a gente reitera que isso só será possível se, de fato, o governo federal, a partir da pressão popular, a partir do reconhecimento da importância e do valor do Sistema Único de Saúde, poder colocar os recursos necessários e colocar, de fato, a saúde como prioridade das políticas de governo, principalmente a partir desse momento dessa crise, onde o reconhecimento da saúde, da política de saúde, do Sistema Único e dessas redes estaduais, municipais e da rede federal, de fato, é quem vai poder dar o alento à nossa população, como o próprio ministro Padilha falou, pode requisitar, inclusive, serviços privados, enquanto a gente sabe que em outros lugares, em outros países, o governo federal, o poder central, tomou a dianteira e construiu hospitais de campanha, contratou leito na rede privada para atender a população. No Brasil, a gente não vê essa iniciativa, não vê compra de ventiladores mecânicos pulmonares, não vê aquisição de EPI, testes rápidos, distribuição para os municípios e estados. Então, ou seja, o governo federal está inerte e, quando atua contra as estratégias de isolamento, contra as estratégias de restrição e contra as estratégias de atendimento à população, tentando desmerecer e também minimizar a crise pela qual a gente está passando. Então, a população vai ter um papel importante de reconhecer o valor do SUS e, com isso, pressionar o governo federal para que a gente possa, de fato, colocar recursos, porque sem recursos não dá para estruturar a rede, não dá para a gente manter os serviços e poder atender a nossa população. Obrigado, prefeito. Kiko, como é que você vê esse termômetro aí em Franco da Rocha, em relação ao que a população pensa sobre a importância do SUS, enfim, se a gente vai ter uma viradinha nesse sentido? Seu microfone está fechado, Kiko. Perdão, agora acho que eu liguei. Eu acho que a eleição de 2018 foi uma eleição
na qual, infelizmente, esse debate do Estado mínimo convenceu uma parcela importante da sociedade. Em particular aqui na Grande São Paulo, onde você tem mais acesso a recurso privado, onde a renda é maior, enfim, ele acabou convencendo. Eu acho que esse momento pode servir, pelo menos para a parte, neste momento, mais lúcida da sociedade, a academia, os servidores da saúde, de um modo geral, perceberem a importância que é você ter um sistema como esse. Vou dar um exemplo para você. Aqui na Grande São Paulo, que é a região mais rica do país, pelo menos 1/3 dos 39 municípios da Grande São Paulo não tem leito de UTI no seu próprio território, nem público, nem privado. Imagina como seria você, num momento como esse, organizar essa questão de vaga em UTI sem o sistema CROSS, por exemplo, que é organizado pelo governo do Estado. Então, na saúde, e em particular, quando ela vai sendo mais complexa, é fundamental um sistema de partilha. E aí você precisa ter um sistema que garanta um regramento disso e financie isso tudo, né? Um leito de UTI é tão complexo, você precisa de equipamentos complexos, você precisa de insumos complexos, de profissionais muito bem treinados, que nem é para toda a cidade ter mesmo, né? Por isso que existe um sistema que se sobrepõe e organiza por complexidade isso tudo, né? Então, o SUS ele é fundamental no dia a dia até aqui, e no momento como a pandemia, talvez escancare ainda mais a necessidade de você ter um sistema público não só que organize, mas que financie, né? Imagina, por exemplo, Pedro, a gente está falando do SUS, mas em paralelo que foi montado isso basicamente dos governos do PT, o SUAS, que é o Sistema da Assistência Social, né? Ele não é de saúde, mas é de assistência social. Como seria distribuir esse auxílio emergencial sem o SUAS, sem toda a rede de cadastramento que as prefeituras ajudaram a organizar junto com os governos estaduais e federal ao longo desses anos todos que existem esses processos de financiamento. Como é que nós faríamos para poder dizer às famílias que têm direito ou não? Como qualquer coisa na vida tem as suas imperfeições, sempre tem espaço para melhorar. Agora, eles estão sendo importantes para a gente combater a epidemia, para a gente se organizar enquanto Estado, para que a gente possa acolher os doentes e encaminhar para os melhores caminhos. Ele tem sido fundamental. Isso vai convencer a maioria das pessoas e da sociedade, porque em 2018, na minha opinião, foi outra tese que ganhou a eleição, a tese do Estado mínimo, a tese de que nós tínhamos que diminuir espaços públicos de discussão e de oferta de serviço. Eu acho que aí vai da nossa luta política. Como disse o Padilha aqui, nós precisamos militar e usar esses exemplos, traçar cenários depois que tudo isso passar e tiver um novo amanhã, um novo normal, traçar cenários de como teria sido a ação de Estado no combate à pandemia sem esses aparatos públicos que é o SUS, que é o SUAS, de distribuição de riqueza, serviço e recursos para o combate da epidemia. Então, acho que vai ter um novo amanhã depois disso tudo. Nós temos que traçar o cenário do Brasil sem o sistema, e os Estados Unidos acho que é um grande exemplo para que a gente possa fazer uma discussão a partir disso, de como seria um cenário de um presidente da República, não um presidente irresponsável e covarde, mas alinhado com a ciência, com aquilo que preconiza, aquilo que a gente conhece de informação, pelo que aconteceu recentemente em outros países, né, na Ásia, na Europa, para que a gente pudesse ter um combate mais efetivo. Mas eu acho que é uma trincheira de luta política que cabe a cada um de nós aqui fazermos nesse novo amanhã. Os prefeitos que participaram disso tudo, os deputados que têm sido fundamentais, e se é que a gente tem aqui um ambiente, um espaço público que nos ofereceu algum caminho, hoje é o parlamento. Então, eu queria, Padilha, parabenizar você e toda a nossa bancada na Câmara e no Senado, que têm sido fundamentais em apresentar caminhos para que os prefeitos e governadores possam desenvolver o trabalho, não só com relação ao Pacto Federativo, da garantia de que a gente pode fazer as políticas de isolamento social, o Supremo Tribunal Federal garantiu isso tudo, mas principalmente com relação a recurso de curto prazo e a garantia de que no médio prazo a gente possa ter o nosso orçamento aí minimamente organizado para poder manter a vida nas nossas cidades funcionando. Muito obrigado, prefeito. Bom, vamos partir agora para as nossas considerações finais, começando pelo ex-ministro Alexandre Padilha. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um grande abraço
todas e todos que estão nos acompanhando. É muito importante que a gente possa debater esse tema, uma parte da luta política, a gente conversar, dialogar sobre isso. Muita luta, muita garra e muito orgulho da atuação dos nossos prefeitos aqui, do Kiko, do Henrique, do Júlio. Um grande abraço aí, o trabalho que está sendo feito pelo Diretório Nacional do PT, de articulação dos prefeitos e prefeitas, e acompanha a votação, porque nós estamos lá na Câmara dos Deputados tentando aprovar um projeto aí que vai garantir mais recursos para os municípios, né? O Bolsonaro tem deixado os estados, os municípios e o povo brasileiro sem ar, literalmente sem ar, nessa luta contra o coronavírus. E para garantir a renda da população, para garantir a alimentação escolar na casa das pessoas, das crianças que estão em casa, para garantir o cadastramento da população, os equipamentos para os idosos e as ações da área da saúde, é muito importante que as prefeituras tenham recursos disponíveis para isso. Então, um grande abraço a todos. Agradecer mais uma vez aí pelo convite da TVPT. Tá certo, obrigado, Padilha. Passo para o Henrique fazer suas considerações finais. Seu microfone está desligado, agora sim. Liguei agora. Antes das considerações finais, eu queria ainda enfatizar que eu sempre converso com a minha equipe e eu digo que na educação, exemplo de agora, porque nós suspendemos as aulas até que essa pandemia passe, não haverá prejuízo que as aulas vão voltar a funcionar, né? E o aluno vai ter os dias letivos que ele tem direito. Ou seja, se um professor faltar um dia, ele pode recuperar aquela aula faltosa no dia seguinte ou em seguida. Na saúde, nós não temos esse tempo. Ou a gente trata o paciente ou o paciente morre. E esse é o nosso grande desafio. Então, o governo está muito lento, as medidas não chegaram. Concretamente, se não fossem algumas emendas impositivas de alguns deputados que a gente conseguiu receber e alguma receita própria que a gente tem conseguido manter as despesas. Se fosse depender do governo federal, certamente muitas pessoas já teriam morrido. Aí, Brasil afora, exemplo do nosso município. Então, o nosso grande desafio é exatamente esse, né? A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai durar, a gente não sabe o quantas pessoas ainda serão infectadas. Como eu disse, nós temos ainda aqui apenas 6 casos confirmados, nós já tivemos 2 óbitos. Normalmente, se chega para os municípios menores, é feito mais retardado, porque o grande problema acontece nos grandes centros urbanos. Então, nós estamos aqui entre a cruz e a espada. Nós temos Manaus, estamos entre Manaus e Belém, né? Esse é o nosso grande desafio. Então, quando, de fato, essa ajuda vai chegar para os nossos municípios? Eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar participando desse debate, nos colocar à disposição para contribuir naquilo que a gente puder, de acordo com o aprendizado que a gente tem tido até agora. Estamos aqui em um 3º mandato, já tivemos um momento de 2 mandatos anteriormente, e temos usado a nossa experiência adquirida ao longo desses mandatos anteriores para que a gente possa superar dificuldades, levando em conta a realidade entre demanda e condições que a gente tem que implementar aqui para proteger a nossa população. Esse é o nosso dever. É para isso que o povo nos elege. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Passo a palavra para o prefeito Júlio Pinheiro. Pedro, agradecer a você, agradecer a todos aí da TVPT, agradecer a Ideli, ao Jonas Paulo, ao nosso presidente estadual do PT, Eden Valadares, galera que tem, nesse momento, procurado manter os prefeitos mais juntos, trocando experiências, trocando ideias sobre essa crise. E como eu falei, como ninguém sai o mesmo depois de uma crise como essa, a gente espera que essas iniciativas possam perdurar para depois, porque, de fato, trocar experiências com os companheiros é enriquecedor para todos nós, para que possamos, de fato, construir políticas públicas dentro do modo petista de governar, que a gente sabe fez tanto por esse país, pelas cidades no Brasil inteiro, pelos estados, e que precisam continuar. Então, agradecer a todos vocês, falar que a gente espera que a pressão popular, a pressão dos governadores, dos prefeitos, faça com que o governo federal tome uma nova direção no enfrentamento da Covid, o que a gente sabe que não é fácil, não é uma coisa provável, mas é necessário que a gente esteja ocupando esse espaço, os prefeitos, os governadores,
como tem feito até aqui, para tentar, como eu falei, minimizar os impactos dessa crise da Covid-19, do coronavírus, nas nossas cidades, nos nossos estados, nas nossas regiões, porque se a gente for esperar do governo federal, do presidente da República, a gente vai ter um cenário ainda mais devastador, mais desastroso no Brasil inteiro. Então, de fato, é importante travar a disputa política para a valorização do SUS, para o fortalecimento do SUS nesse momento, e também as iniciativas que são tão necessárias e tão importantes de isolamento social, de restrição de circulação, de restrição das atividades econômicas no comércio, no serviço, na indústria, mesmo sabendo que esse impacto vai causar, de fato, uma segunda crise, que é a crise da economia. Mas aí entra o papel do poder central, que é a obrigação do governo federal prover de recursos financeiros, de injeção na economia de recursos para manter a economia viva no momento de crise e promover a retomada da economia quando essa crise de saúde passar. É obrigação do governo federal, é ele que tem reservas financeiras, é ele que pode emitir título da dívida, é o governo federal que pode emitir moeda, que pode lançar mão de tantas estratégias econômicas e financeiras, fiscais, para que a gente possa, de fato, enfrentar a crise da saúde e a crise da economia, que, com certeza, é uma segunda onda desta crise que vai trazer desemprego, vai trazer uma série de outras consequências e, de fato, a gente vai precisar de muita força para poder enfrentar, porque a gente sabe que o governo federal, com a direção que tem hoje, não tem essa preocupação de cuidar dos mais pobres, dos mais carentes, da população que, de fato, mais precisa, o que é a nossa história, a história do PT, a história de construção desse país a partir da nossa luta, da nossa militância e das nossas gestões nas prefeituras, nos estados e à frente do governo federal. Foi esse legado que a gente deixou de promover igualdade social, distribuição de renda e estruturação de políticas públicas e serviços públicos para o nosso povo que mais precisa. Muito obrigado, prefeito. Bom, Pedro, agradecer mais uma vez aí o convite, a TVPT, toda a equipe, o Júlio, o Manuel e o Padilha, participar mais uma vez desse debate. Isso é muito importante para a gente. Para mim, sempre é bom estar trocando impressões, ideias, experiências com companheiros aí de cada canto do país, porque esse país é muito grande e cada lugar tem uma experiência distinta e a gente está sempre aprendendo com isso. Dizer que é uma tarefa nossa, enquanto partido, nesse novo amanhã que vai se dar depois dessa crise do coronavírus aí, de reforçar o nosso pensamento da importância do papel do Estado para poder cuidar do povo mais pobre e ser uma ferramenta de distribuição de riqueza no nosso país e no mundo, né? Talvez essa crise aqui mostrou para a sociedade, de um modo geral, o quanto o Estado tem sido importante, não só no acolhimento dos doentes e quem fica mais vulnerável no epicentro da crise, mas será fundamental na retomada da economia, não só aqui no país, mas no epicentro do capitalismo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, acho que é uma bela oportunidade para a gente organizar nosso pensamento, colocar valores empíricos nele, ou seja, de coisas que aconteceram na realidade no passado recente, para que a gente possa retomar essa perspectiva de liderança no nosso país, poder voltar a fazer um grande debate nacional, e o nosso partido, no campo progressista, é quem tem a maior capacidade e responsabilidade de fazer isso, não só pelo acúmulo de políticas e tudo que fez para garantir essa rede de proteção social que a gente está percebendo que é fundamental no combate ao coronavírus, mas fundamentalmente pela capacidade que tem de conversar com gente no país inteiro e transformar um debate como esse num debate nacional e reproduzir em cada cantinho desse país. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar a todos e vamos à luta aí para esses próximos enfrentamentos. Grande abraço, boa noite. Obrigado, Kiko. Bom, agradeço ao Henrique, ao Kiko, ao Júlio Pinheiro, ao Alexandre Padilha, que já saiu. Agradeço também a todos que nos assistem. Vocês puderam ver aqui que, independente das adversidades, e quando as adversidades terminarem, é fundamental a luta e a militância em defesa do Sistema Único de Saúde, dos serviços públicos, do papel do Estado. Enfim, amanhã, às 11 da manhã, a gente vai ter aqui uma conversa sobre a CPMI das fake news.
Vão participar o senador Humberto Costa, de Pernambuco, a Luiziane Lins, deputada federal no Ceará, o Rogério Carvalho, que é senador do Sergipe, e o Rui Falcão, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Então, muito obrigado mais uma vez e até amanhã.